Galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a correção dos exercícios de geometria, matemática 2, exercícios sobre ângulos que nós vimos na aula passada, tá? Então, todos com a apostila 2 aberta no capítulo 9, na página 270 de matemática 2, tá? Então, vamos começar a correção pelos exercícios conceituais, o número 1, tá? Na página 270. O exercício número 1, ele pede para você determinar o nome e os elementos de cada ângulo. Então, quais são os elementos de um ângulo? O vértice e os lados. Então, vamos olhar aqui para esse ângulo dado. Aqui, nós temos o vértice. O vértice é dado pelo ponto B, ó, tá? Esse é o vértice. E os lados são as semirretas, porque um ângulo é essa abertura aqui, ó, formado por essas duas semirretas, que tem origem no vértice B, tá? Então, eu falo que aqui eu tenho a semirreta BC e aqui eu tenho a semirreta BA, tá? Então, nós podemos determinar os elementos desse ângulo. Quem é o vértice? Vértice é de onde a gente parte com as semirretas, ó. De onde parte as semirretas. Então, aqui é o vértice. Então, eu falo que eu tenho o vértice B, ok? Lembrando que ponto é sempre representado por letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Agora, os lados de um ângulo, eles são formados pelas semirretas, né? Uma semirreta é uma parte da reta que tem começo em um ponto, passa por outro ponto e não tem fim. Então, olha aqui. Onde começa essa semirreta? No ponto B. Então, começa no ponto B e essa passa pelo ponto C. Então, essa semirreta é um lado do ângulo. Então, eu falo que esse lado é o lado BC. Então, nós temos o lado aqui, BC. Eu vou passar uma setinha em cima do BC. Por que que eu vou colocar uma setinha em cima do BC? Porque nós estamos nos referindo à semirreta. Então, se é semirreta, eu tenho que indicar que BC é uma semirreta, tá? Então, o lado BC é essa semirreta aqui. Qual é o outro lado do ângulo? O outro lado do ângulo é o BA, que é a outra semirreta, ó. E começa no ponto B, ela passa pelo ponto A e não tem fim, ela pode até continuar. Detalhe, gente, o ângulo aqui, essa abertura, não tem nada a ver com o tamanho das semirretas. Por isso que a gente coloca uma setinha aqui, porque essa semirreta até pode continuar. E ela não interfere nessa abertura. A abertura continua sendo a mesma, tá? Então, além do lado BC, nós temos também o lado, então, BA. Ok? Agora, nós temos que nomear esse ângulo, tá? Como que nós vamos nomear o ângulo? O ângulo é nomeado pelo vértice. Então, aqui eu tenho o vértice B, então eu posso falar que esse ângulo é o ângulo B. Simplesmente isso aqui, ó. E você coloca esse chapeuzinho no B, o acento aqui circunflexo no B, para indicar que é ângulo, toda vez, tá? Eu posso também usar os pontos que estão na semirreta juntamente com o vértice para determinar esse ângulo, né? Para nomear. Então, eu posso falar que esse ângulo é o ângulo CBA, tá? Ou CBA, tá? Tudo bem? Essa é a resposta da letra A. Bom, vamos agora para a letra B. Então, vamos lá para a letra B, ó. Tem que resolver da mesma forma. Então, o que que nós precisamos? Determinar os elementos desse ângulo e nomear, tá? Então, vamos olhar para esse ângulo agora. Nós temos
qual ponto como vértice do ângulo? O ponto Q, ó. O ponto Q é o vértice. Então, eu vou marcar aqui, onde eu escrevi vértice, que é o ponto Q, tá? Lembrando que ela é com letra maiúscula. Os lados são as semirretas. Então, eu tenho o lado QP, colocando a setinha aqui em cima do QP. E nós temos o lado também QR, que é a outra semirreta. Então, lado QR. Ok? Não esqueçam de colocar aqui, tá? No QR e no QP, a setinha que indica semirreta. Agora, nós vamos nomear esse ângulo. Nós vamos nomear o ângulo através do vértice. Qual é o vértice mesmo? É o ponto Q. Então, nós podemos nos referir a esse ângulo ao ângulo Q. Então, eu posso falar que esse ângulo é o ângulo Q. Não esqueçam de colocar no chapeuzinho no Q, tá bom? Ou ainda, eu posso falar que esse ângulo é o PQR, usando todos os pontos que nós temos aqui no ângulo. Então, posso falar que esse ângulo é o PQR. Continuando aqui com os exercícios conceituais, eu pedi que vocês fizessem o número 4, tá? Ele diz o seguinte: em cada alternativa, determine a medida dos ângulos utilizando o transferidor. Em seguida, classifique-os em relação a esse valor, tá? Então, primeiro, eu tenho que usar o transferidor, tá? Eu já fiz, inclusive, a letra A com vocês, tá? Mas eu vou fazer novamente, tá? Então, vocês vão usar o transferidor. Lembre que eu falei que vocês podem usar o de 180 ou de 360 e eu já mostrei para vocês na última aula, tá? Então, nós vamos usar o transferidor para fazer a medição dos ângulos e nós precisamos classificar esses ângulos. Os ângulos, eles podem ser classificados em relação à sua medida, tá? Então, como que nós classificamos os ângulos? Eles podem ser classificados em agudos quando esses ângulos têm uma medida menor que 90 graus, ok? Ele pode ser classificado como reto, se medir exatamente 90 graus, ele é um ângulo reto. Se a medida do ângulo estiver entre 90 e 180, for um número entre 90 e 180, nós chamamos esse ângulo de obtuso, ok? E um ângulo de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Ok? Então, vamos continuar aqui. A questão número A, eu fiz com vocês na última aula, mas vamos relembrar, tá? Para você poder fazer a medição do ângulo, tá? Nós vamos ter que pegar aqui o transferidor e o centro do transferidor tem que estar no vértice. E a linha de fé, que é aqui no zero, né? Tem que estar juntamente com essa semirreta aqui, ó, com uma das semirretas do ângulo. Então, eu vou colocar essa semirreta alinhada ao zero e o centro do transferidor aqui no vértice, ó. Tá? Bom, o que eu faço agora? Agora, eu vejo qual é essa abertura aqui, ó, tá? Aonde que vai dar? Então, ó, sempre eu vou ter que olhar começando do zero. Então, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá vendo que o outro lado do ângulo, ele está posicionado exatamente em 60 graus, tá? Então, essa abertura aqui tem uma medição de 60 graus. Foi isso que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, esse ângulo é um ângulo de 60 graus. E por que que tá escrito que ele é agudo? Porque é a sua classificação, tá? Ele é agudo. E por que que ele é agudo? Porque 60, ó, o 60 aqui é menor que 90 graus. 60 não é menor que 90? E ângulos que têm medidas menores que 90 graus são chamados de ângulos agudos, ok? Bom, vamos então agora para a letra B.
Tá aqui, ó, letra B. Gente, só de olhar o ângulo, eu consigo determinar, muitas vezes, se ele é agudo, se ele é obtuso, se ele é reto. Vamos verificar esse ângulo sem fazer a medição? Que classificação ele teria? Bom, uma abertura de 90 graus, um ângulo reto, tá? Usando esse lado aqui, ela viria aqui, ó, tá? Aqui, ó, o 90 graus, né? Seria uma reta aqui. Então, aqui sendo uma abertura de 90 graus. Essa abertura não é maior que essa aqui, ó, que eu estou imaginando, né? Seria uma abertura até aqui, ó. Essa não é maior? Se é maior que 90 graus, a gente classifica como obtuso, tá? Então, só de olhar já dá para classificar também. Mas aqui pede para achar a medida do ângulo. Então, nós vamos fazer como nós fizemos na letra A. O centro do transferidor aqui no vértice, tá? Ó, tá vendo que tá fora, hein? Então, você tem que colocar a linha de fé, tá? A linha de fé em cima da semirreta, alinhado ao zero, então, tá bom? E o que nós temos que fazer? Colocar o centro do transferidor no vértice. Então, tudo alinhadinho. Se tiver fora, você não vai conseguir fazer a medição, tá bom? Bom, nós temos, então, que o centro do vértice, o centro do transferidor está aqui no vértice, tá? Ó, aqui no vértice. Nós temos o lado do ângulo aqui no zero. E nós vamos, então, ver essa abertura a partir do zero, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. E vai indo, ó, tá? Então, vai indo. A gente vai encontrar, então, que medida aqui, ó, tá? Lembrando que são os números que estão embaixo, porque sempre eu vou partir aqui, ó, quando a abertura, tá? Começa para o lado direito, ó. Você olha os números de baixo, tá bom? Então, se você observar essa abertura, esse lado desse ângulo, ele está justamente no ângulo de 140, tá? Então, se está justamente no ângulo de 140, essa abertura tem 140 graus, tá bom? Então, aqui o ângulo é um ângulo de 140. E como eu já havia falado para vocês, essa abertura ela é maior que 90 graus. Se ela é maior que 90 graus, 140 é maior que 90. Então, é um ângulo obtuso. Tá? Então, aqui é um ângulo obtuso, tá bom? Vamos agora à letra C. Bom, resolve da mesma forma. Primeiro, vamos encontrar o ângulo. Só que, se a gente der uma olhadinha nesse ângulo, a gente vai perceber que essa abertura, ela é uma abertura menor que 90 graus. Por exemplo, ó, eu vou subir um pouquinho agora, só para mostrar a de baixo, que é exatamente um ângulo de 90, ó. A abertura de cima, ela é um pouco menor. Se ela é menor, vai ser um ângulo agudo, tá? Então, um ângulo menor que 90 graus é agudo. Então, vamos lá. Eu vou alinhar, então, aqui, ó, o centro do transferidor, colocar lá no vértice do ângulo, e o zero juntamente com um dos lados. Pronto. Agora, o que eu vou olhar? Eu tenho que olhar, então, ó, prestando bastante atenção aqui, hein? Eu tenho que olhar qual é a medida dessa abertura aqui, ó, tá? Começando aonde mesmo? No zero. Pelo amor de Deus, não olhem os números de cima,
tá? Nós vamos olhar os números de baixo, porque sempre é começando pelo zero. Então, nós temos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Observe que a outra semi-reta desse ângulo, ou seja, o outro lado do ângulo, está exatamente no ângulo de 80 graus, tá? Então, essa abertura, tá? Esse ângulo tem a medida de 80 graus. E 80 graus é menor que 90 graus. Se é menor que 90 graus, eu falo que esse ângulo, então, é agudo. Tá? Vamos à letra D. A letra D, nós temos, olha só, exatamente o ângulo reto, tá? E tem uma observação que eu quero fazer. O exercício, ele traz esse quadradinho com um pontinho no meio. O único ângulo, tá? Que tem aqui o quadradinho e o pontinho no meio para representá-lo é o ângulo de 90 graus, tá? Então, toda a representação do ângulo que tiver o quadradinho e o pontinho no meio, já determina que é um ângulo de 90 graus, tá? Outra medida não tem esse quadradinho e pontinho no meio, tá bom? É sempre esse arco aqui, os outros ângulos, ó. Tá? Observe que todos os outros que nós fizemos foi esse arco aqui. Agora, observe que na letra D não, ó. A letra D é o quadradinho e o pontinho no meio, tá bom? Então, ele já determina que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E um ângulo de 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, tá bom? Mas vamos conferir para ver se realmente esse ângulo é o ângulo de 90. Então, nós vamos pegar o transferidor novamente, tá? O que nós vamos fazer? Colocar o centro do transferidor no vértice do ângulo, tá? Ó, alinhar a semi-reta aqui no zero, tá? Colocar exatamente. E aí, nós vamos observar que a outra semi-reta, o outro lado desse ângulo, é justamente, então, está coincidindo com o 90 graus. Ou seja, essa abertura é uma abertura que mede 90 graus. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido e acertado. Então, aqui, ó, eu vou colocar que é 90 graus. E qual é a classificação desse ângulo? Reto. Qualquer ângulo, então, que meça 90 graus é um ângulo chamado de ângulo reto. Agora, o exercício 5, ainda dos conceituais, na página 271. Ele diz que é para você reescrever cada medida na unidade de cada. Então, na letra A, nós temos que transformar 50 graus em minutos. E o que nós temos? Nós temos que 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Nós vimos isso na videoaula, tá bom? Então, agora, para fazer a transformação de graus para minutos, se 1 grau equivale a 60 minutos, quanto vai, então, né, equivaler 50 graus em minutos? Então, para transformar graus em minutos, nós sempre vamos multiplicar por 60. É como você lembrar da hora, tá? Então, toda vez que você, tá, tiver a medida em graus, lembre da hora que você não vai errar. 1 hora não são 60 minutos? O grau é da mesma forma. 1 grau são 60 minutos, tá? Então, quando você quer saber 2 horas em minutos, o que você faz? Você não pega o 2 e multiplica por 60, porque cada hora são 60 minutos? É da mesma forma com os graus, tá? Então, se 1 grau são 60 minutos, 50 graus vão ser quantos minutos? Então, eu faço 50 vezes 60. E 50 vezes 60 vai ser igual a 3.000 minutos, ok? Letra B. Na letra B, nós temos 122
minutos. Esse símbolo é o símbolo dos minutos, hein? Então, nós temos que transformar isso em segundos. Como que eu transformo minutos para segundos? 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, para transformar minutos para segundos, eu multiplico por 60. Então, aqui nós vamos pegar o 122 e multiplicar por 60. 122 vezes 60, nós vamos ter, então, 7.320 segundos. Letra C. A C, nós temos que transformar, então, 720 minutos, olha aqui, ó, tá? É minutos, em graus. Então, aqui é o inverso. É como se você quisesse saber, tá? 120 minutos são quantas horas? É da mesma forma, tá? Eu quero saber, então, 720 minutos são quantos graus, tá? Então, para transformar minutos para graus, eu tenho que fazer a operação inversa, por exemplo, da letra A, que era graus para minutos. Você usou multiplicação, então aqui você usa a operação inversa, que é a divisão. Então, minutos para graus, nós vamos sempre dividir por 60. Lembrem-se, minutos para graus sempre divide por 60. Então, eu faço aqui 720 dividido por 60, vai ser igual a 12 graus. Letra D, nós temos 300 segundos, ó. Aqui indica que é segundos, hein? 300 segundos em minutos. Segundos para minutos, eu tenho que fazer a operação inversa, tá? Então, se de minutos para segundos a gente multiplicou por 60, então agora eu vou dividir por 60. Então, eu vou pegar o 300, né, que equivale a 300 segundos, né? E divido por 60. 300 dividido por 60 vai dar 5. Então, 300 segundos é igual a 5 minutos. Na letra E, nós temos 3.600 segundos para transformar em grau, tá? Então, aqui nós vamos ter que pegar, então, os 3.600 segundos e transformar em minutos primeiro. Então, aí você pega o resultado que tiver em minutos e transforma em graus, tá bom? Então, vamos fazer isso? Ó, 3.600 dividido por 60, ó, tô transformando segundos em minutos agora. 3.600 dividido por 60 vai dar 60 minutos. 60 minutos são quantos graus mesmo? 1 grau, né? Então, para transformar minutos para grau, eu divido por 60. 60 dividido por 60 é igual a 1. O que a gente pode concluir na letra E? Nós podemos concluir que 1 grau, ó, 1 grau equivale a quantos segundos? 3.600, tá? Então, 1 grau equivale a 3.600 segundos. Então, eu não precisaria ter feito toda essa conta para chegar no grau. Toda vez que você quer transformar segundos em grau, eu vou dividir, então, por 3.600. Então, se eu pegasse o 3.600 e dividisse por ele mesmo, né? 3.600, eu já chegaria no 1 grau, tá? Então, segundos para grau, eu divido por 3.600. Se fosse grau direto para segundos, eu multiplico por 3.600. Então, na letra E, nós podemos concluir isso. Bom, agora nós vamos fazer a correção dos exercícios contextualizados na página 271 da apostila 2, capítulo 9 de Matemática 2. Começando então aqui pelo número 6. O que nós temos no número 6? Observe as situações a seguir em que alguns ângulos são destacados. Complete a sentença de forma a classificá-los corretamente em agudo, obtuso, reto ou raso. Então, vocês precisam completar aqui essa frase olhando a figura, tá? Então, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente ver a letra A.
Bom, o que diz a letra A? Os ângulos de inclinação das cadeiras de praia podem ser classificados como... Então, aqui, ó, eu vou ter que observar esse ângulo que está em destaque, ó. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, mas aí na apostila de vocês tem, tá? Então, esse ângulo aqui, eu posso classificá-lo como o quê? Agudo, obtuso, reto ou raso. Bom, gente, esse ângulo, ele é um ângulo, ele tem uma abertura, ó, maior que 90 graus, tá? Porque 90 graus seria exatamente, né, considerando essa reta aqui, ó, considerando essa reta aqui, seria um ângulo que iria a partir daqui, ó, tá? Então, uma abertura aqui. Essa abertura tá maior que 90 graus. Se essa abertura é maior que 90 graus, então aqui nós temos um ângulo obtuso, ok? Então, vou escrever aqui, ó, obtuso. Tá? Agora, nós temos a letra B. A letra B. Nós temos aí a bailarina, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a tela, para que a gente possa enxergar a bailarina, tá bom? Bom, o ângulo de abertura das pernas da bailarina pode ser classificado como... Gente, dê uma olhada na abertura aqui das pernas, tá? Essa abertura, tá? Ela indica a medida de um ângulo de 180 graus, ó, tá? Meia volta, ou seja, um ângulo que raso. Então, a resposta na letra B vai ser raso, tá bom? Bom, vamos agora para a letra C, tá? Na letra C, o ângulo entre... Aqui, ficou melhor assim. O ângulo entre as molduras do quadro negro pode ser classificado como... Então, ó, o destaque é essa abertura aqui, ó, tá? É essa abertura. E aqui nós temos a formação de um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Então, aqui a classificação é reto. Tá bom? E agora a letra D. Diz o seguinte: o ângulo entre a escada rolante e o piso térreo pode ser classificado como... Olha só, é esse ângulo aqui, ó, entre a escada rolante e o piso. Se você observar, esse ângulo, ele tem uma medida menor que 90 graus. Vamos considerar esse lado do ângulo aqui, ó. Se eu tracejar aqui, eu encontro o ângulo reto, ó, né? Essa abertura seria de um ângulo de 90 graus. Olha que essa abertura aqui, ó, é menor que 90 graus. Se é menor, nós classificamos esse ângulo como agudo. Então, na letra D, tá? Nós temos que esse ângulo é um ângulo agudo. Continuando, então, a correção dos exercícios contextualizados, nós temos o exercício agora número 8, na página 272. Então, diz o seguinte: observe os ponteiros do relógio abaixo, tá? Então, nós temos esse relógio aqui, é esse que você deve observar. O que que diz? Às 15 horas, qual será o menor ângulo formado pelos ponteiros? Então, se nós observarmos às 15 horas, os ponteiros estarão entre os números 3 e 12, né? 15 horas são 3 horas da tarde. Então, os ponteiros estão entre o 3 e o 12, tá? Se você observar, esses ponteiros, tá? São os lados do ângulo. E eu quero considerar o menor ângulo formado
pelos ponteiros. Então, é esse ângulo aqui, ó. Esse é o menor. O de fora é o maior e esse aqui é o menor, tá? Então, esse ângulo formado pelos ponteiros que estão no 3 e 12 vai ser um ângulo de quantos graus, tá? Aqui, se você observar, nós temos um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Então, a resposta é aqui, ó. Letra D, 90 graus. Bom, agora nós temos o exercício número 9, na página 272, e ele diz o seguinte: observe os desenhos abaixo feitos no computador para indicar caminhos percorridos por um robô. O desenho que indica que o robô mudou somente 2 vezes de direção e apenas em ângulos retos é... Aqui você tem que observar a pergunta. Quantas vezes ele mudou de direção? Apenas 2 vezes. E quais foram os ângulos? Ele só mudou de direção apenas formando ângulos retos, tá? Então, essa é a informação importante do exercício, tá bom? Então, nós vamos analisar cada uma dessas figuras aqui, ó, tá? A resposta é a figura 1, tá? Então, eu vou analisar as outras para mostrar para vocês que elas não podem ser a resposta correta. Na figura 2, observe bem. Apesar de todas as mudanças de direção serem de 90 graus, nós temos 4 mudanças de direção, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Nós olhamos nos ângulos, gente, para ver as mudanças de direção, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Então, a resposta não pode ser a figura 2. Vamos olhar na figura 3. A figura 3 tem 2 mudanças de direção? Tem, ó. 1, 2. Só que tem um detalhe. A mudança de direção, tá? Não é formando ângulos de 90 graus. Como pede aqui, ó. Apenas em ângulos retos. Então, a 3 não pode ser. A 4, há 3 mudanças de direção. 1, 2, 3. Então, a 4 não pode ser. A resposta correta é a figura número 1, tá? Porque você tem 2 mudanças de direção. 1, 2, tá? Apenas em ângulos retos. Então, a resposta é a letra A, figura 1. Bom, pessoal, agora a correção do exercício 12 na página 273. Veja a seguir a representação de uma região da cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. É esse desenho aqui, tá? As 6 avenidas exibidas são de mão dupla. E os 9 cruzamentos destacados se dão por meio de rotatórias, as quais foram nomeadas, então, ó, as rotatórias. Rotatória A, B, C, D, E, F, G, H e I. Bom, em cada uma das 9 rotatórias destacadas, há apenas 3 saídas diferentes daquela pela qual o carro entrou. Um carro se encontra no ponto destacado na figura, prestes a entrar na rotatória F. Essa aqui, ó, rotatória F. Pela entrada situada à direita na imagem. À direita na imagem, ó. Ele obedecerá a sequência de instruções a seguir. Então, olha a primeira instrução. Então, ó, ele está saindo aqui do F. Ele vai percorrer 180 graus na rotatória F, sair dela e seguir até a próxima. Bom, então, ó, ele vai sair do F e tem que andar 180 graus. 180 graus é meia volta, tá? Então, ele vai vir aqui na segunda saída, não vai pegar a segunda saída. Desculpa, a primeira saída. Ele vai pegar a segunda saída aqui, ó, tá? Então, ó, ele vem aqui, ele anda à direita, tá falando. Então, ó, aqui à direita, a primeira saída é 90 graus, mais 90 graus aqui,
na segunda saída dá 180. Então, ó, meia volta, tá? Então, ele vai percorrer até a próxima, que é aqui a rotatória E, tá? Aí, na rotatória E, qual é a instrução? Pegar a terceira saída dessa rotatória. Então, ó, você tá aqui. Então, aqui é a primeira saída, segunda saída, terceira saída. Então, ó, 1, 2, 3. Então, ele vai vir na terceira saída. Bom, vem caminhando. Qual é a próxima instrução? Tá, então, ele vai vir até a próxima rotatória. E a instrução é que ele vai, nessa rotatória, tá, percorrer 90 graus. 90 graus. Então, ele vai pegar a primeira saída. Pegando a primeira saída, ele vai exatamente, tá, pegar aqui, né, passar pela rotatória G. Então, ele terminará na rotatória G, conforme aqui, né, a figura que eu estou mostrando para vocês. Então, aqui ele deveria andar 180 graus, meia volta. Aqui pegar a terceira saída e aqui 90 graus. Então, ele vai chegar aqui no ponto, né, na rotatória G. Exercício 13, na página 273. Ao explicar para outra pessoa um trajeto de carro, nos valemos de instruções como vire à esquerda, na primeira rua que der mão, vire à direita no farol e diversas outras. Se o caminho passar por uma rotatória, pode-se descrever essa passagem de pelo menos duas maneiras. Pegue a segunda saída, percorra 270 graus e saia, tá? O que quer dizer isso? Ó, aqui, ó, pegue, essa é a primeira saída, pegue a segunda saída. Ou, percorra 270 graus e saia, que seria aqui, né, no caso, a terceira saída, ó, primeira, segunda, terceira saída seria os 270 graus, tá bom? Agora, a pergunta é, considerando a rotatória apresentada, se uma pessoa necessitar pegar a primeira saída, pode-se dizer que ela percorrerá quantos graus? Então, olha aqui, se ela quer pegar a primeira saída é essa, ó. Tá? Essa é a primeira saída. Então, aqui, ó, a primeira saída representa um ângulo de 90 graus. Então, a resposta, ela percorrerá, então, o equivalente a 90 graus. Ok? Bom, agora a questão 17, de aprofundamento, na página 275. Se girarmos o pentágono regular a seguir, esse aqui, tá? Em torno do seu centro, no sentido horário, qual figura será obtida? Bom, gente, 180 graus no sentido horário, no sentido do relógio, tá? Então, vou considerar aqui como tendo o vértice A, tá? Para poder, né, representar aqui os 180 graus, eu vou considerar que esse vértice A, ele teria que vir aqui, ó, no vértice chamado aqui, eu vou chamar de C, tá? Nesse ponto C. Então, aqui nós teríamos 180 graus, tá? Esse vértice A ficando aqui no ponto C. Então, ao girarmos essa figura, tá? Esse A aqui exatamente no ponto C, quais dessas aqui nós teremos? Ó, o A no C, girando, hein? Exatamente a figura que está na letra A. O A no C, tá vendo? Então, a resposta é a letra A. Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve.